O programa Reflexão e Ação vai até você, meu amigo telespectador, para levar informações, mensagens, enfim, entrevistar pessoas que estão exercendo um papel importante na comunidade, a fim de nos tornarmos melhores cidadãos, mais conscientes de nosso papel na sociedade. E hoje temos a grande alegria de ter aqui conosco o professor Luiz Carlos Freitas Magno. O professor Luiz Carlos Freitas Magno, além de professor universitário, ele exerceu durante muito tempo a ação como delegado no DENARC, né? Sim. Que é o Departamento de Narcóticos da Polícia Civil de São Paulo. Polícia Civil de São Paulo. E o professor Luiz Carlos tem uma trajetória muito interessante na vida dele, pessoal, e na ação dele nessa área de prevenção e educação com relação às drogas. Então, bem-vindo ao nosso programa, professor Luiz Carlos. Gostaríamos de um prazer ter um papo gostoso aqui para informar os nossos telespectadores. Sem dúvida nenhuma, e nós vamos abordar questões cruciais de um problema efetivamente sério para a sociedade, qual seja esse do consumo e abuso de drogas, tanto do ponto de vista drogas lícitas, quanto às drogas ilícitas, quer dizer, aquelas que a lei permite efetuar prisões. Então nós temos, Nilo, uma visão holística sobre drogas. Isso é muito importante. Então, nesse contexto, eu já abro dizendo que para nós, drogas são as substâncias ilegais, maconha, cocaína, crack, LSD. Drogas lícitas, o cigarro, a bebida alcoólica, e os medicamentos, um importante grupo sobre drogas, sabe, né? que são drogas, e nas palestras eu brinco, eu digo, ora, onde é que nós compramos remédio? Drogaria? Na drogaria? Em bom português, drogaria, lugar que vende droga. Então, professor Luiz, qual é a diferença então entre essas drogas, vamos assim dizer, livres e que não são, leves e pesadas? Você poderia fazer uma distinção? Sim. No passado, até mais ou menos nos anos 60, havia essa classificação, drogas leves e drogas pesadas. E as pessoas diziam assim, ora, maconha é droga leve, cigarro é droga leve. Por que leve? Porque ele comparava com cocaína, com heroína. Ele dizia, heroína é pesada, cocaína. Mas esse conceito, Nilo, trazia um problema. O indivíduo achava que por ser leve, eu posso consumir, eu posso negociar com elas. A verdade que sabemos hoje é a seguinte, não existe droga leve, droga pesada. Droga é droga. E muitas vezes uma droga, entre aspas, leve, se a pessoa consome abusivamente, poderá ser, muitas vezes, mais perniciosa que eventualmente uma droga classificada pesada, mas de uso restrito ou poucas vezes. Então, baniu-se essa classificação. Hoje em dia, drogas são todas as substâncias que, uma vez em nosso organismo, modifica funções, altera o estado de consciência. Então, é sobre isso que nós vamos falar, dessas substâncias que podem modificar o meu comportamento, induzir estados alterados de consciências, e a partir daí é que nós vamos ter o comportamento das pessoas alterados, gerando violência, agressividade, ou ao contrário, um estado de apatia. Que também não é legal. Exato. Porque o indivíduo não vai buscar o estudo, não vai buscar uma profissão, acaba se tornando um peso morto para a família e para a sociedade. Certo. Professor Luiz Carlos, todos nós sabemos que a droga está se alastrando pelo Brasil todo, pequenas cidades até, e aqui em São Paulo a gente tem acompanhado muito a questão do crack. Né? Então nós gostaríamos que, do caso, o senhor nos desse assim uma abordagem dessa realidade e se a solução está sendo bem encaminhada. A questão do crack, o crack chegou no Brasil faz mais ou menos 15 anos. De fato, ele chegou em São Paulo e ele foi se alocar naquela região ali
Praça da Luz, onde ficava a antiga rodoviária da cidade. Exatamente. O senhor deve se lembrar que ali era um importante polo econômico. A rodoviária atraía pessoas, hotéis, bares, restaurantes todos cheios. Quando a rodoviária sai para a estação do metrô, aquele lugar ficou abandonado. Então hotéis, bares e similares praticamente não tinham o que fazer. No mesmo instante, nós observamos um movimento migratório, principalmente da América do Sul, chilenos, bolivianos, argentinos e principalmente pessoas de baixo poder aquisitivo, eles vão para lá. E lá se tornou um caldo fértil de cultura do tráfico. O crack desembarca no Brasil com uma modificação da cocaína mais barata. Então ele encontra um terreno onde as pessoas, até pouco dinheiro, alguns centavos dá para comprar. Houve principalmente uma organização do Estado, não diria por parte da polícia, mas de todos os setores organizados, de achar que aquilo eram 300 e 400 pessoas. Isso não foi assim. Cresceu na cidade de São Paulo, foi para o interior do estado e hoje, infelizmente, a informação é a seguinte: está presente na maioria dos municípios e das cidades no Brasil. O crack hoje, efetivamente, ele é um problema de saúde pública e requer hoje do país esforços do governo federal, dos governos estaduais, municipais, enfim, nós todos, a sociedade, Nilo, temos de nos organizar, os setores organizados da sociedade, para enfrentar esse mal, porque ele repercute na família, na sociedade, no indivíduo, na criminalidade. Certo. Agora, professor Luiz Carlos, qual seria uma das táticas que poderia ser empregada para a gente combater essa realidade e, ao mesmo tempo, educar, né, as novas gerações, as famílias, etc., para enfrentar essa realidade? Aos que estão hoje vencidos, né, dependentes químicos do crack, a intervenção há que ser medicamentosa, o Estado investir pesado por meio do SUS, da saúde, nos estados, buscando essas pessoas. Precisamos de vagas, e aí é um problema, Nilo, nem o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais não estão preparadas, essa é a grande verdade. Agora começa a haver uma mobilização, o Estado de São Paulo, uma primeira ação mais forte da Polícia Militar para quebrar o braço do tráfico, mas agora precisamos dar o passo seguinte. Por exemplo, quando você efetivamente consegue tirar esse homem e levantar um pouco, ele não tem profissão. Eu preciso da Secretaria do Trabalho. Ele diz, eu não tenho onde morar. Secretaria do Bem-Estar Social e Moradia. Lazer, cultura, é aquilo que eu disse. Todas as secretarias do Estado hão de se envolver. E mais, setores organizados. Que eu chamo o setor organizado? A igreja. Lions Club, Rotary Club, lojas maçônicas. Todos esses setores podem colaborar. Podem e devem colaborar. Organizações não governamentais. Certo, então há uma série de atitudes que devem ser desencadeadas. Muito bom. Nós vamos fazer um pequeno intervalo no nosso programa e voltamos. Fique aí conosco que o assunto é muito importante.